Olá, meus amigos. Vamos analisar mais um aspecto da lei de Deus, mais uma variante que os seres humanos são capazes de compreender e de aceitar. Veja, no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 4 diz: Porque o fim da lei é Cristo. Sim, o fim daquele entendimento, daquele ciclo de entendimento concernente à lei de Deus, no tempo dos judeus, havia chegado ao fim, ao término, porque as pessoas analisavam a lei espiritual de Cristo através da lógica do homem natural, através do véu conhecido como carne. Neste caso, podemos entender exatamente por que Paulo afirma no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 3, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne. Sim, a lei espiritual de Cristo estava enferma por causa do véu, que se chama carne, por causa da carnal compreensão do homem. O homem não era capaz de discernir os assuntos do espírito, mas a lei, ela era espiritual. O ser humano é que não tinha capacidade intelectual de raciocinar em cima dos termos de Deus. Por isto que no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 13, diz: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Sim, até aquele presente século, tudo o que eles tinham era uma sombra da realidade da lei espiritual de Cristo, mas a lei era uma única coisa. O que eles estavam tendo naquele momento, experienciando pela mente humana, era uma variante da lei de Deus, segundo o que eles eram capazes de entender. Uma sombra, através do véu, conhecido como carne. Por isto que Jesus afirmou que nós temos que nascer de novo, para poder compreender os verdadeiros planos de Deus, para possuir a mente de Deus, temos que nascer de novo. Então passaremos de homens a seres espirituais. Sim, esta é a verdade. Nós precisamos possuir a mente de Cristo para compreender a lei espiritual de Deus. Neste caso, podemos entender porque Paulo cita no livro de Romanos, capítulo 7, versículo 12 e 14. De modo que a lei é santa. Sim, a lei dada a Moisés, ela é santa. Porquanto? É do nosso pleno conhecimento de que a lei é espiritual, disse Paulo. Sim, a lei sempre foi espiritual. Os homens é que não tinham capacidade de compreender, porque a lei de Cristo, na geração de Moisés, estava enferma por causa da natureza humana. A natureza humana não conseguia discernir os assuntos do espírito. Então a lei foi repassada aos homens através de um modelo inferior. Mas a lei é a mesma, modificada, adaptada para o homem daquela geração conseguir compreender pelo menos o mínimo possível da realidade espiritual de Cristo. Neste caso, quando afirma porque o fim da lei é Cristo, está falando a respeito de um ciclo, aquele ciclo de entendimento a respeito da compreensão do ser humano, da carnal compreensão através do véu conhecido como carne, havia se passado porque a partir de Jesus, Jesus traz um novo panorama, explicando, apresentando um novo modelo, um novo conceito de lei espiritual. Sim, a lei sempre foi espiritual. Neste caso, podemos entender que a partir de Cristo abriu-se a possibilidade do ser humano compreender que a lei de Moisés, a lei de mandamento carnal, se tratava da lei espiritual de Cristo, conhecido por graça. Ambas são uma única coisa. O que mudou foi a capacidade de discernir. Sim, os assuntos espirituais. Neste caso, todo aquele modelo inferior apresentado a Moisés a respeito da lei espiritual de Cristo foi modificado. Sim, no princípio, Deus exigia sacrifícios, uma metáfora para aquela época. Eles não compreendiam o verdadeiro plano de Deus. Todas aquelas representações de ciclos sem fim de repetições foram anuladas em Cristo, porque em Cristo nós compreendemos que a lei espiritual anula a possibilidade de ter que se repetir eventos produzidos por mãos de homens, por mente humana. É Deus que realiza a sua obra através de nós e não o homem que realiza a obra do Criador nesta terra. Acredito que está dado o recado. Sim, essa variante concernente à lei. É Deus, preste atenção. É Deus que cumpre a lei em nosso lugar. Não é o homem que cumpre a lei de Deus.
Por isto que foi dado o Espírito Santo para nos guiar a toda a verdade. É Ele que irá executar a sua obra através de nós. Seria isto. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.